Boa noite, senhoras e senhores, tudo bom? Vamos falar nesta oportunidade sobre o arrebatamento da igreja na carta do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículos 6 a 7. Vou ler aqui o texto para os senhores e senhoras. Diz assim: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós temos então, nesses dois versículos, a base do que se conhece por pré-tribulacionismo. Os irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem que nesses dois versículos, na leitura desses dois versículos, nós temos então uma clara indicação do arrebatamento da igreja para o céu antes da grande tribulação. Primeiro eu vou aqui lhes dizer como é que eles interpretam a passagem. Vamos lá. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Os irmãos pré-tribulacionistas, eles dizem que aquele que detém é o Espírito Santo e a igreja. Eles dizem exatamente isso, que aquele que está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo na igreja. Prossigamos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, continua aqui o mesmo raciocínio, eles explicam que o anticristo ele não poderá se manifestar até que a igreja seja tirada para o céu. Eles dão, na leitura aqui, uma ênfase para o arrebatamento da igreja. Eu dei primeiro a explicação dispensacionalista para que você possa ter uma noção de como eles interpretam o texto. Agora nós vamos analisar o texto a partir da ótica do autor sagrado. Tá bom? Nós vamos analisar o texto a partir daquilo que nós entendemos que é o pensamento do autor sagrado. Eu quero apenas aqui lhe dar uma noção de interpretação. Como é que se interpreta um texto, seja ele bíblico ou não bíblico? No caso aqui é bíblico. Qual é a regra de interpretação? Vamos lá. Quando nós pegamos um texto como esse, que eu vou ler já do versículo 1 a 8, se eu quero saber, por exemplo, se aqui está em foco o arrebatamento da igreja, eu tenho então que partir do que está claro para o que não está tão claro. Professor, me explique. É assim, vamos lá. Eu vou ler mais uma vez para você. E agora sabeis o que o detém. Essa expressão, o detém, eu vou ler aqui em grego. O versículo grego, ou melhor, o versículo 6 em grego diz assim: kai ni to kateron. Traduzido, e agora aquilo que detém. Ok? Então, a identidade daquele que detém, que no grego é to kateron, aquilo que detém, o texto em nenhum momento ele diz para a gente o que é que está detendo a manifestação do anticristo. Só para começarmos, é importante você, amigo, que está me ouvindo, irmão, é importante você saber disso.
O texto em nenhum momento ele diz o que é que está detendo o anticristo. Paulo em nenhum momento ele aqui revela a identidade daquilo que está detendo o anticristo. Simplesmente, o que Paulo diz? Como é que Paulo diz? Vamos ler mais uma vez. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Tessalônica, obviamente os irmãos eles sabiam do que se tratava. Os irmãos eles já tinham sido instruídos pelo apóstolo Paulo, os irmãos eles já tinham sido bem treinados na escatologia paulina. Então, quando Paulo diz, meus irmãos, o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora o detém, e vocês conhecem. Quando Paulo disse isso, é porque eles de fato já conheciam. E por que eles conheciam? Porque Paulo já tinha instruído eles. Então, os destinatários originais da carta, eles conheciam. Eles sabiam o que é que estava detendo a manifestação do anticristo. Agora nós, queridos, 2000 anos atrás, ou 2000 anos depois, a única coisa que nós podemos fazer, olhando para esse texto, é especular. Nós temos que ser honestos. Isso aqui vale para quem defende que o arrebatamento será pré, vale para quem defende que o arrebatamento será meso e vale para quem defende que o arrebatamento será pós. A única coisa que nós podemos fazer, olhando para esse texto, é especular. Qualquer um que afirmar é o Espírito Santo está especulando. Qualquer um que afirmar aquele que está detendo e que será tirado é a igreja, está especulando. Por exemplo, nos primeiros séculos do cristianismo, nos 2 primeiros séculos, acreditava-se que aquele que detém a manifestação do anticristo era o Império Romano. Isso aí você pode ver ali nos escritos de Tertuliano, em Tertuliano contra Marcião. E em outros escritos dele ele vai dizer que aquele que detém é o Império Romano. E Tertuliano ele não estava só nessa visão. Então você vê que eu não vou aqui te dar todas as interpretações sobre a identidade daquele que está detendo a manifestação do anticristo, também para não perdermos tempo, não é isso? Mas eu quero apenas que você saiba que são várias as interpretações que giram em torno da identidade daquele que está detendo a manifestação do anticristo. Ok? Então, para sermos muito sinceros, aqui eu lhe digo, se eu disser para você, aquele que está detendo é o Espírito Santo, tenha em mente que eu posso estar certo, porém, ainda que eu esteja certo, é uma especulação. Se eu disser para você, aquele que está detendo a manifestação do anticristo é a igreja, eu posso estar acertando. Mas caso eu esteja acertando, eu estou acertando em cima de uma especulação, porque o texto ele não diz realmente o que é que está detendo o anticristo, a manifestação do anticristo. Porém, eu quero aqui deixar já notificado para os senhores e senhoras. Os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles são favoráveis à ideia de que aquele que está detendo é o Espírito Santo na igreja. Ou seja, eles dizem que é o Espírito Santo quem está detendo a manifestação do anticristo. E eles dizem que chegará um momento em que o Espírito Santo levará a igreja para o céu, arrebatará, e quando isso acontecer, então o anticristo se manifestará e começará o período da grande tribulação. Essa é uma interpretação formidável, bem interessante,
muito interessante. Eu mesmo já defendi essa interpretação e faço parte de uma igreja, Assembleia de Deus, que defende essa interpretação. A minha igreja defende, porém eu não defendo essa ideia e vou agora expor para vocês por que eu não concordo com essa ideia. Professor, é porque heresia? Não, não se trata de heresia. Aqui trata-se de teoria. Dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou que não vai, ou que vai até metade, isso não é heresia. São teorias. E cada um tem os seus alicerces, as suas bases, para provar o que acredita. E eu aqui estou para lhes apresentar o que eu creio, o que nós, porque não é somente eu, cremos que é mais coerente com o texto. Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Eu creio que a igreja enfrentará o anticristo. E por que eu creio? Vou lhe mostrar. Como eu falei no início, se você lembrar, para nós entendermos um texto desse, e esses versículos 6 e 7, eles são um tanto enigmáticos. Enigmáticos, eu digo, na questão que gira em torno da identidade daquele que detém. É um enigma. Então, já que é um enigma, eu tenho que procurar partir de algo que está claro. Fala-se do arrebatamento em outro lugar? Fala-se. Fala-se de forma clara? Fala-se. Então eu tenho que partir do que está claro. Eu tenho que partir do que está claro, para eu poder entender o que Paulo está falando aqui nos versículos 6 e 7. Então vou começar a leitura aqui para os senhores e dando a interpretação do que eu entendo, o que Paulo tinha em mente. Vamos lá. Vou começar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, que diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando da sua vinda, e a nossa reunião com Ele, aí você pergunta, que reunião é essa, professor? Aí aqui eu já aproveito para lhe dizer, essa reunião é um outro termo técnico que Paulo usa para falar do arrebatamento da igreja. Guarde bem isso na sua mente. Paulo está falando aqui de duas coisas, da vinda do Senhor do céu para a terra e da nossa reunião com Ele nos ares, conforme nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 16 e 17. Simplesmente Paulo lá ele usa o termo arrebatamento. E aqui ele usa o termo reunião. Mas bote na mente uma coisa. Arrebatamento e reunião é a mesma coisa. Ok, meus queridos? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Outras versões diz, supondo esteja o dia do Senhor perto. Por que Paulo falou isso? É porque alguém estava ensinando que o dia do Senhor Jesus Cristo, para se reunir com o seu povo, estava próximo às portas. Não necessitava de nenhum sinal prévio. Era isso que estava se ensinando ali na igreja de Tessalônica. Estava se ensinando que Cristo em breve retornaria, que o dia do Senhor estava às portas. E Paulo fez uma correção e disse, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, você pergunta isto o quê? O dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse? É o dia da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Primeiro, conecte isso. Paulo, ele fala primeiro da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Depois, essa vinda de Cristo para se reunir conosco, isso acontecerá no dia do Senhor. O Senhor que é o Senhor Jesus. Então, no dia que Cristo vir, para nos reunirmos com Ele, isso acontecerá no dia do Senhor.
E alguém estava dizendo que esse dia estava próximo às portas e estava causando uma perturbação ali entre os irmãos de Tessalônica. E por isso Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? O dia da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Que apostasia? É o abandono da fé. O primeiro sinal que Paulo dá, que antecederá o arrebatamento da igreja, guarde isso em mente. Há sinais que precedem o dia da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Há sinais que precederão o dia do Senhor. E o primeiro deles, Paulo diz: isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o abandono da fé. A apostasia só acontece dentro da igreja. Sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo dá aqui dois sinais, irmãos. Paulo dá dois sinais que antecederão o arrebatamento da igreja. Paulo dá dois sinais que antecederão a manifestação de Jesus Cristo. Cristo, ele não vem buscar sua igreja. A igreja, ela não será arrebatada ao encontro de Cristo nos ares para lhes dar as boas-vindas, sem que antes aconteça a apostasia dentro da igreja. A nossa reunião com Jesus Cristo, amados, não acontecerá sem que antes o homem do pecado, filho da perdição, se manifeste. Isso aqui Paulo já deixou bem claro. A nossa reunião, o nosso arrebatamento, o arrebatamento da igreja, para se encontrar com Cristo, guarde bem isso, ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia na igreja e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui estamos partindo de uma declaração clara de Paulo. Esse é o princípio da exegese, esse é o princípio da interpretação. Se nós queremos entender um texto, nós temos que partir do que está claro, para poder entender o que está obscuro. O que está obscuro aqui na leitura do texto, dos versículos 1 a 8? O que está obscuro é a identidade daquele que resiste à manifestação do anticristo. Ali não está claro quem é. Então, vamos começar daqui. Como não está claro, eu tenho que partir do que está claro. Então, é temerário eu partir do que está obscuro para interpretar o que está claro. Então, os nossos irmãos pré-tribulacionistas, sinceramente, eles erram, com todo respeito, eles erram a dizer que está em foco o arrebatamento da igreja para o céu antes da grande tribulação, em Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Eles erram. Erram por quê? Primeiro, que não está claro quem é aquele que detém. Segundo, Paulo já disse claramente, entre os versículos 1 a 3, que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, com Cristo nos ares, não acontecerá, senão depois que vinha a apostasia e o homem do pecado se manifestar. Então, se Paulo deixou claro isso, eu tenho que procurar entender a linguagem que ele usou aqui nos versículos 6 e 7, quando ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado. Eu vou continuar a leitura. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais. Olha, quando Paulo diz não vos recordais, é porque ele já tinha ensinado esse assunto para os irmãos. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava, ele tinha por costume ensinar isso para os irmãos. Eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, aqui nós entramos no X da questão. Quem é o detentor? Aí a gente vê uma briga, uma celeuma entre pré e pós. Os pré, eles estão convictos de que aquele que detém é o Espírito Santo, ou é a igreja. Os pós, nem todos concordam com isso. Mas eu quero aqui lhe dizer, neste ponto, que, como eu falei no início, é uma especulação, mas nesse ponto eu vou ingressar no barco junto com os pré, nesse item. De todas as interpretações que eu já vi, alguns acham até que é o arcanjo Miguel que está detendo, outros acreditavam que era o Império Romano, como Tertuliano, mas o Império Romano caiu e o arrebatamento ainda não aconteceu, o anticristo ainda não veio. Então eu sou levado a crer, conforme os meus irmãos pré-tribulacionistas, que aquele que detém é o Espírito Santo. Eu sou levado, eu vou concordar com eles, não tem problema. Se eles pedirem, você acredita que aquele que está detendo o anticristo é a igreja? E por que não? E por que não? Agora, uma coisa é eu afirmar que aquele que detém o anticristo, a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo. Uma coisa é eu afirmar que aquele que está detendo a aparição do anticristo é a igreja. Agora, uma coisa bem diferente é a partir daí eu concluir que, porque o Espírito Santo está detendo, porque a igreja está detendo, então necessariamente isso significa que ela vai ser arrebatada. Mas professor Nathaniel, mas leia direitinho. O que, meu irmão? Leia direitinho o que está dizendo. E agora, sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Primeiro, aqui está dizendo, professor, que o Espírito Santo está detendo a manifestação do anticristo. Ok, meu irmão? Está. Mas no versículo 7, professor, está dizendo também, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Professor, mas aqui está falando do afastado. Pois é, meu irmão. E aí é onde eu vou te dar uma explicação dos nossos irmãos pré. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Scofield, que eu sempre uso. Eu tenho também em mãos aqui a Bíblia Pentecostal. E eu quero lhe falar bem aqui, não vou nem ler, vou lhe falar o que ela fala na nota de rodapé. Ambas, elas explicam, sabe como? Aquele que detém não é outro senão o Espírito Santo. Aí o que ambos vão dizer? Quando o Espírito Santo arrebatar a sua igreja para o céu, então o anticristo se manifestará. É assim que a Bíblia de Scofield, é assim que a Bíblia Pentecostal vão interpretar esse versículo. Porém, eu quero ainda lhe dizer uma coisa. A Bíblia de Scofield e a Bíblia Pentecostal também, em relação à retirada do Espírito Santo, você sabe como é que ela diz? Olha o que o versículo diz. Aqui, vou ler mais uma vez. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado aquele que agora detém. Essa expressão afastado, em relação ao Espírito Santo, você sabe o que Scofield e a Bíblia Pentecostal vão dizer? Ainda que o Espírito Santo leve a igreja para o céu, todavia o Espírito Santo não sairá da terra. O Espírito Santo se fará presente, ele jamais deixará de atuar na terra, ele jamais deixará de estar presente na terra. Você sabe o que significa isso? Você sabe mesmo o que significa? Vamos lá. Se afastado, se a expressão afastado, até que seja afastado, grave bem, se essa expressão afastado em relação ao Espírito Santo não significa ser arrebatado para o céu, porque é isso que a Bíblia Scofield e a Pentecostal dizem, que afastado em relação ao Espírito Santo não significa ser retirado da terra. Então veja aí uma contradição de pensamento. Se em relação ao Espírito Santo a expressão afastado, tirado, removido, não significa ser removido do céu, da terra para o céu, eu pergunto, por que então que a mesma expressão afastado, no mesmo versículo, em relação à igreja, já que acredita-se que está em foco a igreja, por que em relação à igreja tem que significar arrebatamento para o céu?
Você está me entendendo? Se em relação ao Espírito Santo, afastado não significa ser tirado da terra, por que que para a igreja tem que significar isso? Meus irmãos, para sermos coerentes, o sentido de afastado, de ser tirado, o que ele significa para o Espírito Santo é a mesma coisa que significa para a igreja. Isso eu concordando que está em foco aqui o Espírito Santo e a igreja, que estão resistindo ao anticristo. Não tem problema nenhum para mim eu concordar com essa teoria. A grande problemática é admitir que está em foco aqui o arrebatamento da igreja. Paulo não diz isso, jamais. Em relação ao arrebatamento da igreja, olha o que Paulo diz no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento da igreja está aqui, ó, na reunião. E Paulo diz que essa vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que é chamado também o dia do Senhor, Paulo deixa bem claro que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem da iniquidade. Então, como é que Paulo ensina claramente que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da manifestação do anticristo? E aqui nos versículos 6, mais precisamente no versículo 7, ele vem a dizer agora que não, que o arrebatamento da igreja acontecerá antes. É só questão de você analisar. Paulo está muito claro, veja bem, está claro que Paulo ensinou que o arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o anticristo. E como é que, se Paulo aqui nos versículos 6 e 7 está ensinando o arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo, então Paulo está entrando em contradição. E o que você acha? Você acha que o apóstolo Paulo está entrando em contradição? De uma vez que ele deixou bem claro, ele falou claramente que a nossa reunião com Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo deixou isso bem claro. Então, como é que Paulo, tendo deixado isso claro, ele vai dizer nos versículos 6 e 7 que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da manifestação do anticristo, sendo que ele ensinou que o anticristo vem primeiro, vem antes do arrebatamento da igreja? Isso chama-se contradição. E agora eu pergunto para você, o que você acha? Paulo está se contradizendo? Será que Paulo está se contradizendo? Não será melhor nós entendermos que os irmãos pré-tribulacionistas estão entendendo errado os versículos 6 e 7? O que você me diz? Eu sou da opinião que os irmãos pré-tribulacionistas estão entendendo de forma equivocada aquilo que lemos nos versículos 6 e 7. Eu até concordo que aquele que detém é a igreja, eu posso concordar. Agora, dizer que o termo afastado significa ser arrebatado para o céu, isso de forma nenhuma. Paulo não está dizendo isso, até porque nós encontramos vários exemplos na Bíblia Sagrada de algo que é afastado sem ser tirado para o céu. Por exemplo, os filhos de Israel foram afastados para não sofrerem a ira de Deus ali no Egito. Eles foram afastados de onde? Do meio dos ímpios. Mas eles não foram tirados para o céu. Eles foram afastados, tirados do lugar, para não sofrerem. Eu vou ler bem aqui em Apocalipse 18:4, uma passagem interessante para ilustrar como é que Deus vai afastar o seu povo. Apocalipse 18:4. Diz assim, ó: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, ó, sai dela, povo meu. Esse povo meu aqui é a igreja, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Sai dela de onde? Da Babilônia. Deus, ele chama o seu povo, ele diz: sai do meio da Babilônia. Sai, se retire. Essa retirada do povo de Deus não é o arrebatamento para o céu. Não é. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada de que o povo é tirado do meio das calamidades para não sofrer a ira de Deus. Mesmo sentido que Paulo está dizendo aqui, somente a um que resiste até que do meio seja tirado. O que ele está falando aqui? Ele está usando uma figura de linguagem. É como se ele estivesse dizendo assim, que o Espírito Santo está no caminho, está bem no meio. O anticristo ele vem.
Ele vem com toda a sua ira, com toda a sua fúria. O mistério da iniquidade já está em evidência. O mistério do mal, o ministério do mal já está em evidência. Porém, o anticristo ainda não se revelou. Por quê? Porque a igreja, ou o Espírito Santo está no meio do caminho. Está segurando essa onda. Está segurando a avalanche da iniquidade. Chegará um momento que Paulo fala em termos figurados que o Espírito Santo será tirado do meio do caminho, para que toda a maldade do anticristo se manifeste sobre a terra. Paulo está falando aqui apenas que haverá um momento que o Espírito Santo retirará a sua influência. O Espírito Santo, em termos figurados, ele sairá do meio do caminho para deixar livre para o anticristo fazer o que ele quiser com a humanidade ímpia. Lembre-se bem, com a humanidade ímpia, a igreja estará aqui na terra, mas a Bíblia garante que nenhum fio de cabelo cairá. Outra coisa, a Bíblia diz que a igreja não está destinada à ira de Deus. A ira de Deus cairá no período da grande tribulação. O anticristo fará muitos mártires na igreja, mas a ira de Deus cairá sobre os ímpios, mas sobre a igreja ela não será atingida. Assim como Deus guardou ali os israelitas no Egito, assim ele guardará a igreja no período da grande tribulação. Essa é a mensagem do Novo Testamento, essa é a mensagem do apóstolo Paulo, essa é a mensagem de Jesus Cristo, essa é a mensagem dos pais da igreja. Assim pensava Tertuliano, assim pensava Policarpo, assim pensava Justino Mártir, assim pensava Clemente de Alexandria, assim pensava Orígenes. Bom, faltam nomes para eu citar aqui para você, eu não vou nem citar todos porque ocupa muito tempo. Santo Agostinho pensava assim, todos eles, principalmente os pais da igreja pré-nicenos, eles eram não só pós-tribulacionistas, mas eram pré-milenistas. Meus irmãos, essa ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela foi criada por John Nelson Darby em 1830. Guarde bem isso, eu já disse em outro vídeo. A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, a ideia de que Paulo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, está falando do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, essa ideia não era conhecida dos pais da igreja, essa ideia não era conhecida de Santo Agostinho, essa ideia é totalmente desconhecida da igreja durante 18 séculos. Somente a partir do teólogo holandês, se não me falha a memória, ele era holandês, John Nelson Darby, ele em 1830 formulou essa ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Encontramos isso nos escritos de John Nelson Darby pela primeira vez, até onde se sabe. Se alguém ensinou isso antes, esses escritos ainda não chegaram às minhas mãos. É desconhecido. É desconhecido não só de mim, mas de todos aqueles que estudam a questão do arrebatamento da igreja nos devidos séculos ou nos 20 séculos da igreja. Então foi John Nelson Darby o primeiro teólogo a elaborar essa teoria de que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok, meus irmãos? Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.